mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui nessa primeira edição do Plantão Glorioso. Eu sei que você está se perguntando como é que, apesar de tudo que está acontecendo, como é que, mesmo diante de uma vitória na Libertadores ontem, sobre o limitadíssimo Carabobo, do jeito que foi, como é que depois de tanta gente, gente influente, gente comum, tanta gente, jornalista, especialista, falar que o trabalho do Renato Paiva está ruim, que não está dando certo, que dificilmente vai para frente, por que John Textor ainda não demitiu Renato Paiva? E eu vou trazer para você, sem ponto e vírgula, sem vírgula, eu vou direto ao assunto. Pega as regras e os sinais de pontuação, joga fora, porque agora vai ser direto. Vai ser num parágrafo só, eu vou te falar. A razão pela qual John Textor ainda não demitiu Renato Paiva. Textor, por favor, escute a voz do torcedor. Fora Paiva, fora Paiva, fora Paiva, fora Paiva. A bomba tá explodindo em tudo que é lugar. É na França, é na Inglaterra, já quase explodiu na Bélgica. Eu vou te explicar. Renato Paiva segue no comando do Botafogo até segunda ordem, você vai saber por quê depois da vinheta. Eu quero agradecer a você que está ligado aqui no canal Gigante Glorioso, dando a sua audiência, o seu like, a sua inscrição. A gente está na rota dos 130 mil. A gente conta muito com você. Você deixa um like, você dispara o canal Gigante Glorioso, você faz com que a plataforma do YouTube dispare, engaje o canal Gigante Glorioso e leve a mais botafoguenses no Brasil e no mundo. Então, além de se inscrever, se não for inscrito, deixa o seu like, compartilhe com geral. O canal GG tá na rota dos 130 mil, tá difícil chegar. Eu acho que só chega quando o Renato Paiva for mandado embora. Quando eu falo isso, eu sou louco? Tô com essa desconfiança. Mas a gente conta com você do mesmo jeito, porque todo dia tem vídeo, tem live, tem conteúdo, todo santo dia. Então a gente conta aí com a moral de vocês, tá certo? Ontem, para explicar aqui, né? Fizemos a live de pós-jogo, Botafogo e Carabobo, e teve um problema na plataforma, tá, do YouTube, geral, e todas as lives caíram. Então nós não conseguimos fazer o sorteio, não deu tempo, a gente ia fazer, tava tudo prontinho no final da live, que a live não teve final. Então na nossa próxima live, sexta-feira, a gente faz o sorteio para você, que é membro do canal Gigante Glorioso, de um item do kit GoCase, tá certo? E é claro, o vencedor da camisa oficial do Botafogo, que nós sorteamos na segunda-feira, é o Felipe. Felipe, entre em contato com a equipe GG, através do nosso telefone 9909-1219, falar com o Gervásio, beleza? Parabéns, Felipe. Vamos lá. Botafogo 2-1 no Carabobo, Botafogo sobrevivendo a duras penas, sabe-se lá como, na Libertadores da América, com essa vitória, chega a 6 pontos, tem mais 6 a disputar, os 6 pontos serão disputados no estádio Newton Santos. Bom, o torcedor do Botafogo poderia estar feliz, aliviado, esperançoso, mas a verdade é que isso seria não enxergar a verdade com olhos de quem quer ver. Seria tapar o sol com a peneira, seria fazer como faz o nosso treinador Renato Paiva, não sei até quando, querendo enxergar coisa que não existe. Ele simplesmente ignorou os números da partida, dizendo que elogiou o Carabobo, mas dizendo que o Botafogo não sofreu nenhuma pressão, que quase não sofreu ataques, contra-ataques e tal. Amigos, mas a realidade ela é nua e crua. Os números estão aí. O Carabobo finalizou mais a gol do que o Botafogo. E outra. Aí você pode falar assim, não, mas no gol é que conta. Igual, 7-7. Igual. E outra. Os 2 gols que o Botafogo conseguiu fazer foram muito mais devido a erros anteriores do Carabobo do que a qualidade do nosso ataque. Do que a qualidade do time. É claro, valorizar aqui o passe do Alan para o Cuiabano, dentro da área, bater. O Cuiabano, cara do jogo. O Cuiabano não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui do Renato Paiva. É um jogadoraço. O Alan, que cada vez mais ele consiga acertar passes como esse, porque é um jogador que sabe jogar sob pressão. E não sente a pressão. Ele não vai fazer uma besteira. Mesmo faltando 1 minuto para o jogo, é um cara com currículo absurdo. Vai lá, pensou o jogo, tô vendo o Cuiabano, passe dentro da área, gol.
Esses jogadores têm que ser exaltados. Agora, a gente precisa lembrar que esse gol que definiu a vitória do Botafogo, ele nasce porque o jogador do Carabobo, ele tá com a bola, tem 2 entrando sozinho, 4 contra 2. E ele não toca, ele simplesmente resolve chutar. Porque o John tava voltando, tava adiantado. E aí nasce o gol do Botafogo, na saída de bola, o Nathan Fernandes conduzindo, tocando pro Alan, que encontra o Cuiabano. Hoje a gente poderia estar falando aqui de uma derrota vexatória do Botafogo pro Carabobo. A gente poderia estar falando aqui. Por que não estamos? Porque a equipe venezuelana é muito limitada. É uma equipe muito limitada. O goleiro, desde o goleiro argentino Brueiro até o centroavante, é uma equipe extremamente limitada. Porque se não fosse isso, nós teríamos perdido essa partida. Teríamos perdido essa partida. Tomar gol fora de casa é quase que regra, né? Tomamos. Mas conseguimos fazer 2. Muito graças à audácia do Cuiabano, no primeiro gol de arriscar, né? Ninguém chuta. Pelo menos ele chutou, né? O Brueiro rebate, aí o Vitinho. Eu falei pra vocês, depois de um primeiro gol, cara, a gente espera que o cara simplesmente, pode jogar mal, pode errar cruzamento, pode isso, aquilo, mas que ganhe mais confiança. Pisou na área, acompanhou o lance, foi lá e fez o gol. Botafogo 1-0. E no segundo gol, passe do Alan, o gol do Cuiabano, melhor em campo, mereceu. Agora, tirando isso, tem muita coisa errada. Para não dizer que tá tudo errado, tem muita coisa errada. Desde o comprometimento de alguns jogadores que no ano passado foram centrais, foram fulcrais. Caso do Marlon Freitas. A apatia do Marlon Freitas, ela parece ser mais contagiante do que a vontade de vencer. Não estou dizendo que o Marlon é responsável pelo caos, não. Eu estou dizendo que isso vem da comissão técnica. A comissão técnica não consegue contagiar os jogadores. Parece que os jogadores não confiam no planejamento de jogo da comissão. E aí a gente vê jogadores tão importantes como o Marlon não sendo decisivos, sendo comuns. Vou dizer que fez um jogo horroroso, nada disso. Mas o Marlon de 2024 parece que ficou em 2024. Assim como muitos jogadores parece que não viraram ainda a página. Não viraram a página. Esse Botafogo que ganhou do Carabobo é um Botafogo completamente diferente, e é mesmo. Porque tirando os laterais, Alex Telles e Vitinho, e o John, a zaga é diferente, com o Jair e David Ricardo. O Jefinho não estava no ano passado, durante boa parte de 2024. O Juan Cruz não estava no ano passado. A gente não tem um meia de ligação, mas de qualquer forma, ele entra com a ideia de jogo ideal, que é 4 atacantes. Que bom, né? Que bom. Que ele abriu mão do Patrick de Paula, que ele abriu mão do Newton, que ele abriu mão de 3 volantes, que bom. Só que ele escalou errado. Ele matou o Jefinho na direita. Na única vez que o Jefinho foi para a esquerda, o Botafogo conseguiu uma boa jogada. Ele matou o Jefinho. Agora, ele também, de certa forma, ganhou o Cuiabano. Que eu e o Maicon, a gente vem batendo nessa tecla. Ele poderia dobrar a lateral, como em 2016 fizemos com Diogo Barbosa e Vitor Luiz, como no ano passado fizemos Marçal e Hugo. Como o Cuiabano é muito ofensivo, ele poderia, numa situação, dobrar Alex Telles e Cuiabano. Só que ele tem o Jefinho. E o Jefinho na direita, ele não vai ser o mesmo Jefinho jogando na posição dele. Então o Renato Paiva, ele tem essa mania teimosa de tirar um jogador da posição em que ele mais rende para jogar numa posição em que ele não vai render, ou que ele rende bem menos. Claro que fica a expectativa. Se o Matheus Martins voltar a jogar bem pelo lado direito, a gente pode colocar o Jefinho pelo lado esquerdo, ou o Nathan Fernandes, que ontem entrou, podendo jogar pelo lado esquerdo. Enfim, são expectativas que a gente tem. Mas a realidade, ela é nua e crua. Nós sofremos muito, demais. Nós flertamos com a eliminação o tempo inteiro, o jogo inteiro. O Renato Paiva viu uma partida que não existiu. E aí vem a pergunta, que norteia esse vídeo. Por que então, Guilherme, John Textor, não demite o Renato Paiva? É claro que eu enganei vocês, né? Falei que seria num parágrafo só, sem ponto, sem ponto e vírgula, direto ao assunto, acabei ludibriando vocês. Agora eu vou falar.
Agora eu vou falar, presta atenção. Vamos lá. Por muito menos, o Enderson Moreira caiu. O Enderson, que fez um milagre de subir o Botafogo para a Série A, com aquele time do Chamusca. Quando ele esteve no Campeonato Carioca, por conta de discutir com o árbitro, discutir com bandeirinha e tal, o John Textor disse que ele não tinha o perfil da SAF. Ok, ele trouxe o Luiz Castro, beleza. Um treinador realmente mais moderno, com ideias mais modernas, ok. Por muito menos, o Bruno Lage foi mandado embora. O Bruno Lage foi mandado embora com o Botafogo líder do Campeonato Brasileiro, a gente precisa falar isso, né? O Botafogo era o líder do Campeonato Brasileiro e o Bruno Lage foi mandado embora, por muito menos. Por motivos semelhantes, o Thiago Nunes foi mandado embora. Porque percebia-se que o trabalho não andaria. Percebia-se que o trabalho não evoluiria. E que o ano do Botafogo ia para o ralo. A minha pergunta é, o John Textor, ele é tão inocente a ponto de não perceber que o caminho é o mesmo? Que o ano de 2025 está indo para o ralo? Que a possibilidade de passar uma vergonha homérica no Mundial de Clubes ela é real? Que a possibilidade de não ganhar nada em 2025, ainda sofrer no Campeonato Brasileiro, é real com o Renato Paiva? Será que ele não está percebendo isso? Ele está percebendo isso. Só que essa percepção, ela está muito distante, está longínqua. O John Textor, ele não consegue, nesse momento, olhar para o que acontece no Botafogo, porque parece que o castelo da Eagle está passando por um terremoto. Um terremoto. Tá todo mundo querendo passar o trator, tá todo mundo querendo passar por cima. Na França, problemas. Na Bélgica, teve problemas e conseguiu resolver no apagar das luzes. E na Inglaterra agora, a notícia que chega é que o governo britânico, em 10 dias, você está vendo aí a notícia, vai notificar a Eagle Holding para que ela apresente os documentos pendentes, prestação de conta, balanço, para que possa continuar funcionando em território inglês. Acreditamos que sejam esses documentos pendentes, porque não se falou a razão pela qual a Eagle Holding será notificada. Mas acredita-se, por tudo que vem acontecendo na Bélgica, na França, que seja... E no Brasil também, só que no Brasil não tem fair play financeiro, não tem cobrança, não tem nada disso, né? Mas acredita-se que seja por conta do atraso na apresentação do balanço, tá? Então, o último balanço constante, lá no site da prestação de contas para o governo britânico, é de 2023. De 2023. Então, essa transparência é necessária no governo britânico. Então, o John Textor, em 10 dias, será notificado a empresa. O John Textor, a empresa, porque ele é o dono da empresa, para que apresente e regularize a Eagle. Do contrário, não vai mais poder funcionar em território britânico e é o governo britânico que vai gerenciar os ativos, tá? E aí fica essa preocupação. Ah, Guilherme, vai dar errado e tal? Provavelmente não, porque parece que o John Textor gosta de trabalhar no limite. Se tivesse uma série televisiva para retratar John Textor, seria No Limite. Na Bélgica aconteceu a mesma coisa. Foi notificado e dentro de um prazo para que apresentasse os documentos para que o Molenbeek pudesse disputar as competições, tal, conseguiu apresentar. O Molenbeek vai disputar o Campeonato Belga ano que vem. O Lyon, a gente já está cansado de saber aí tudo que está acontecendo no Lyon. Fica a expectativa, vai ou não vai conseguir? A diretoria disse que vai conseguir, que o Lyon, caso se classifique para algum torneio europeu, vai apresentar as documentações necessárias para disputar, para não cair para a Série B no Campeonato Francês e tal. Bom, essa é a palavra da diretoria do Lyon, que vai conseguir cumprir com os prazos e tal, ok. Mas até o momento não conseguiram apresentar as documentações e não foram aceitas, elas foram rejeitadas pela Federação Francesa, tá? Pelo DNCG. E agora essa questão do governo britânico também cobrando, porque esse atraso na apresentação do balanço econômico,
Isso, o demonstrativo financeiro, isso é da Eagle. Então, é na Bélgica, é no Brasil, é na França, é na Inglaterra. Em algum momento, o governo britânico iria notificar a Eagle para que isso fosse apresentado. Então, gente, a última coisa para a qual John Textor está olhando é para o Botafogo. Eu sinto dizer, mas é a última coisa para onde ele está olhando. Porque no Brasil não tem exigência nenhuma, no Brasil não tem regra nenhuma, não tem lei nenhuma que funcione. Do jeito que tá bom. O Botafogo ganhando do cara bobo, tá uma porcaria. O Renato Paiva só tá fazendo besteira. Tá... Ganhou? Ah, mais um respiro que eu tenho. Não preciso demiti-lo agora. E todo esse papo de que ele acredita que vai ter peças em junho, que não tem pressão nenhuma, tal. Cada vez mais esse discurso fica enfraquecido. Porque qualquer pessoa, seja um jornalista, um influencer, um comunicador digital, um torcedor comum de arquibancada, uma torcida organizada, todo mundo consegue perceber que o trabalho chegou no limite. Quando você, diante de uma equipe nível Série C, não consegue ser dominante, precisando ser dominante, precisando do resultado, esse trabalho chega no gargalo, no limite. Tem como. E não adianta reclamar de peças, porque qualquer peça que o Botafogo tivesse seria suficiente para vencer o cara bobo da Venezuela. Assim como qualquer peça que o Botafogo tivesse, seria suficiente para vencer o capital do Distrito Federal. Estou falando de equipes quase do mesmo nível. Quase do mesmo nível. E a gente está olhando e percebendo que acho que a tendência, se não for piorar, é não melhorar. E mesmo que a classificação para as oitavas da Libertadores venha, o ideal é que o Botafogo tivesse tempo, com uma nova filosofia, com um novo treinador, para ser um pouquinho mais competitivo no cenário nacional e evitar uma vergonha que mancharia a história do clube no Super Mundial de Clubes. Porque não adianta você ganhar a vaga para o Mundial da FIFA e ser um saco de pancadas. Do jeito que a situação está, o jogo com o Seattle, ele vai ser perigosíssimo. Do jeito que a situação está, o Seattle, para mim, é favorito. Sob o comando de Renato Paiva, da maneira como a situação se desenrola dentro de campo, o Seattle Sounders é favorito. Olha aonde chegamos. É isso. Eu fico por aqui. Um abraço grande a todos vocês, saudações alvinegras, fui. Fora Paiva, fora Paiva, fora Paiva. Ele já nos deixou com raiva.